1 ano e 6 meses, a minha menina adoeceu. No dia do diagnóstico da Lorena, eu fiquei sem chão. Porque a gente recebeu um diagnóstico de uma doença tão avassaladora assim, a gente perde o nosso chão. Muito difícil, mas a todo tempo eu tinha fé que ela ia se curar, que ela ia ficar bem e que no final ia dar tudo certo. Depois do transplante da Lorena, que eu via o cabelinho crescendo de novo, eu via ela voltando à atividade que ela tinha, o pique, a energia. Então, a partir desse momento, eu vi que as coisas estavam melhorando. Que depois de tanto tempo de quimioterapia, de internação, constantemente, eu via que estava dando certo e que ela ia ficar boa. Fui diagnosticado com DMD, distrofia muscular Duchenne, e com 9 anos eu parei de andar. Eles estão tomando alguns remédios, né? E não tem um remédio que cure isso, né? Eu uso o aparelho para dormir, que é um aparelho que me ajuda muito, chama BiPAP. Tira falta de ar, né? Me ajuda a respirar. Sem ele, seria muito ruim. O que eu espero do futuro é que possam ter muitas pesquisas, né, para ajudar a desenvolver novos remédios, né, ou tratamentos que possam melhorar a qualidade de vida de quem tem DMD, né. Minha esposa sempre reclamou que eu sempre ronquei muito, né? Para qualquer compromisso que nós tivéssemos, acordar cedo era impossível. Até que chegou um dia que eu fiz um check-up, começaram a perceber que talvez eu tivesse algum problema com o sono, porque eu sempre estava muito cansado, com dor de cabeça, até que eu decidi procurar o próprio Instituto dos Sonantes ano passado. E ano passado eu fiz o primeiro exame e foi constatado que eu tinha apneia, e eu não sabia o quanto isso afetava a minha vida. O conselho que eu dou é de verdade, busque ajuda. Você vai utilizar um equipamento que, até onde eu vi, as recomendações muda a sua vida. E é isso que eu espero do CPAP, que ele vai mudar a minha vida. Muito bom dia! E que dia que é hoje? Hoje é um dia que eu aguardo há mais de 3 anos. Muito antes de eu até saber que teria a honra de estar aqui hoje, toda essa construção já tinha se iniciado. E que privilégio para mim poder viver esse momento ao lado de vocês. Depois de terem assistido esse vídeo, talvez vocês pensem que hoje nós estamos aqui para celebrar os 50 anos da AFIP. Mas não. Hoje é muito mais do que isso. Eu diria para vocês que hoje é uma declaração. É uma declaração sobre quem nós somos. E, principalmente, uma declaração sobre quem nós decidimos ser a partir de hoje. O 50 anos até aqui criaram essa chama. E a partir de hoje, ela ilumina tudo o que vem a seguir. E eu preciso falar uma coisa importante para vocês.
hoje não é apenas sobre uma nova marca. Hoje nós vamos revelar uma nova forma de enxergar aquilo que nós sempre fomos. E que, a partir de hoje, se transforma com um reposicionamento. Mas se vocês estavam aqui aguardando uma marca, eu digo que hoje serão 11 novas marcas que passam por um reposicionamento. E eu me sinto muito honrado de poder estar aqui nesse dia tão especial. Unidades de negócio, projetos, iniciativas, marcas diferentes, sim, mas todas conectadas por uma mesma essência, por um mesmo propósito. Porque fazer saúde de excelência é muito além do que apenas um único nome. E eu não vejo uma forma melhor de começar o dia de hoje do que convidar para subir no palco aquele que sonhou com tudo isso há 50 anos atrás e que está presente na história da FIP desde o seu primeiro dia. Então, queria convidar o meu pai, Sérgio Tufik. Mas, enfim, quando me pediram para contar a história, eu comecei a pensar em história, né? E realmente, história é uma coisa interessante, a história da vida da gente. Né? Eu acho que cada escolha que a gente faz determina o que vai acontecer no futuro, né? Por exemplo, todos vocês, né? Se o pai de vocês não encontrasse com a mãe de vocês e que não houvesse uma paquera, vocês não estavam aqui. É uma coisa... Qualquer interferência, se desse uma briga no meio e separar, e vocês não estavam aqui. O que a gente escolhe muda rapidamente e intervém nos fatos seguintes, né? Então, a história é muito engraçada. E a minha história começou, aqui é 76, mas eu vou dizer para vocês que começou em 66. Por isso que eu consegui chegar em 76 e construir a FIP. Porque em 66 foi quando eu decidi fazer medicina, né? E entrei na Santa Casa e na USP lá de Ribeirão Preto. Muito interessante. Mas foi um caso assim, eu não queria fazer medicina. Meu pai, quando eu acabei o ginásio, acho que agora é primeiro ciclo, alguma coisa assim, ele não quis que eu fizesse colegial, porque ele achou que eu não tinha capacidade de fazer uma universidade. Então ele falou, filho, vamos para o curso técnico, você vai ganhar uns milão aí, e está muito bom, vamos. E ele me pôs em Química Industrial, e lá fui eu para a Química Industrial. Bom, quando eu estava acabando na Química Industrial, eu falei, pai, eu acho que eu consigo entrar na faculdade. Meus amigos iam prestar e tal. Eu falei, então vai. E eu gostava muito de química, mesmo física, essas coisas. Eu nunca tinha visto biologia, porque eu só estava na química. Mas aí eu tinha um primo meu, que era que nem meu irmão, eu sou filho único. E esse meu primo era como se fosse meu irmão. E ele teve um câncer com 16 anos, 17 anos, um osteosarcoma. E ele morreu com esse câncer. Eu sofri muito com essa morte. Eu falei que eu não ia emocionar, mas eu já comecei a emocionar. Eu sofri muito com essa morte porque era meu irmão e eu conheci a morte muito cedo, então, com 17 anos. Aí eu resolvi, eu estava fazendo cursinho para engenharia, já estava no grupo para entrar no ITA, na Poli e tal, estava todo animado, estava muito bem. Aí eu falei, vou parar e vou fazer medicina e vou descobrir esse negócio do câncer. Porque eu fiquei muito irritado com uma morte de 17 anos. Né? E realmente, aí foi o que aconteceu. Então, eu fui muito bem de física, de química, de matemática, eu tirei acho que 10 em tudo, mas biologia eu não sabia nada, eu pus tudo A. Né? E aí eu caí na Santa Casa e na USP de Ribeirão Preto. Mas, por coincidência da vida, o último ano eu acabei fazendo em Ribeirão. Mas, por ter ficado na Santa Casa, em 66, junto com a minha companheira, não sei se ela está aí, a Helena Calil, nós conhecemos... Está aqui? Ah, então. Junto... Heleninha, então, Heleninha... Nós entramos em 60... Foi a mais velha companheira que eu tenho nessa sala, tá certo? Ela está há 60 anos comigo, né? E nós conhecemos o Carline, que era uma pessoa incrível, que contaminava, que era animado, que era empreendedor,
E um pouco estranho às vezes, um pouco esquisito às vezes, mas é coisa que todo ser humano tem. E lá eu me encantei com a psicofarmacologia. Bom, aí todos os nossos colegas foram andando, cada um escolhendo o que ia fazer, e eu já era meio esquisito mesmo. E aí perguntaram para mim o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou fazer psiconeurocibernética. Isso em 1968, né? Porque todo mundo ia fazer cardio, neurocirurgia e tal. Bom, na época, primeiro, ninguém sabia o que era cibernética, porque eu achei que ia existir computador no futuro, achei que ia ter, né? E nessa época tinha um livro do Norbert Wiener, um livro preto, que eu me encantava, né? Escrito cibernética. Então, psico, eu estava com Carline, psico, eu vi com outros psiquiatras, neuro também foi. Fui para Ribeirão Preto, né? No meu último ano, nós tínhamos direito de fazer em qualquer lugar. Eu fui para Ribeirão Preto e preparando a minha psiconeurocibernética. Mas, no fim, eu acabei me encantando mesmo, foi com a psicobiologia, e voltei, então, com Carline. Em 75, eu voltei para o departamento. E, nesse momento, é que começou a história de aparecer a FIP. Primeiro, o Carline pediu uma verba que caiu na SPDM, lá na escola, que era para construir, porque a gente queria fazer pesquisa clínica. Porque básica a gente já estava, a gente queria fazer pesquisa clínica. E aí veio a ideia, ele também queria ficar mais tarde, nós éramos muito idealistas, a gente trabalhava mais que qualquer funcionário público, e o Carline queria continuar trabalhando, mas os funcionários iam embora. Então ele falou, precisamos pagar esses funcionários para poder... Então a primeira contratação foi os funcionários da Unifesp para eles ficarem mais tempo. Helena ficou nervosíssima, falou que a gente ia falir, porque eram 8 funcionários, imagina, era muita gente, como é que nós vamos aguentar pagar a folha? Hoje ela está já conformada, evidentemente, com os 3.500 funcionários. Mas, enfim, e aí nós tivemos 3 motivos para pensar na FIP. Primeiro era esse, que a gente queria pagar os funcionários e trabalhar um pouco mais. Segundo, eu particularmente, todo cientista, né, ele entra no serviço público e vai buscar verbas, né? De CNPq, de PESP, de CAPES, etc. E você tem que se vender, então tem que ir lá, mendigar, falar, eu sou um cientista, olha que projeto bonito, eu quero... E fica naquela luta, né? Bom, nós aqui em São Paulo é uma desgraça total, porque nós somos da Unifesp, então a gente vai na FAPESP, eles falam, vocês são federais, vá pedir para o CNPq. Aí a gente ia para o CNPq, eles falavam, vocês são de São Paulo, vai pedir para a FAPESP. E ninguém dava nada para nós, entendeu? Então era muito triste essa situação. E eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma empresa para buscar recurso e bancar a nossa pesquisa. E isso realmente deu certo. Nós somos nota 7 hoje, já há muito tempo. Nós somos das maiores produções científicas do país e do mundo, né? Assim. Então foi aí que a gente se animou e aí fundamos a FIP. Então, 30 de junho de 1976, Dilu, evidentemente, está longe daqui, possivelmente ela está vendo por vídeo, fui eu com a Dilu na cidade e tiramos o CGC, que na época, hoje é CNPJ, naquela época era CGC, e voltamos com ele na mão para começar a nossa estrutura. Bom, nisso, nós precisamos alugar uma casinha, né? A gente pegou uma casinha, que era do lado lá do nosso departamento, alugamos, porque não podia pôr o endereço da FIP dentro da Unifesp, né? Então, nós pusemos o endereço da FIP numa casinha que estava ali do lado, e nessa casinha, o Carline se animou e começamos a fazer pesquisa clínica, né? Então, isso foi em 1976. Em seguida disso, aí pulou, bom, tem aqui um predinho, não sei se está depois, nós quisemos melhorar, aumentar a parte básica da psicologia. E a gente construiu num terreno da Unifesp, né? Tinha lá o que a gente chamava de galinheiro, que era o nosso... Era uma coisinha de madeira miserável que tinha lá embaixo, e que tinha rato lá, né? E aí nós construímos lá um predinho de 4 andares e melhorou muito nossas condições de fazer pesquisa básica, né? Bom, deixa eu ver se o prédio depois... É esse, né? Está depois. Dá para voltar agora? Então, esse era o predinho que nós construímos, de 4 andares. Pegaram uma fotografia só de 2 andares, mas tem 4, né? Acredite em mim. Dá para voltar para o anterior? Isso. Não, antes. Voltar.
Voltar. Aí. E aí nós partimos para construir algo fantástico. Né? O primeiro prédio nosso, na loucura, nós compramos 8 casinhas que ficavam ali do lado. As outras casinhas continuam até hoje, né? Só as casinhas. Nós compramos 8 casinhas e nessas casinhas nós derrubamos e fomos fazer o prédio. A gente não tinha dinheiro nenhum, a desgraça foi enorme, né? Mas meu pai, que não gostava do que eu estava fazendo, porque meu pai não entendia bem, mas quando ele viu ficar funcionário público, falou, meu filho vai ser Barnabé. Barnabé era um pejorativo de funcionário público, né? Porque ele não trabalhava, tinha um paletó na cadeira e fingia que estava lá. Eu falei, não, ciência, para fazer ciência tem que estar no serviço público. Mas meu pai estava muito chocado. Mas nessa época ele se convenceu e resolveu me ajudar. Então nós não tínhamos como pagar aquilo naquele momento. Ele entrou e resolveu. O Carlini ficou muito emocionado, até homenageou meu pai, antes dele morrer, meu pai morreu em 85, né? Aí nós fizemos, acho que um jantar, né? Foi isso, né, Helena? E não sei se a Malu estava junto já, mas, enfim, nós fizemos um jantar e homenageamos meu pai. E eu fiquei muito feliz, porque ele não chegou a ver o prédio pronto, ele ajudou, mas não chegou a construir. E aí nós construímos esse prédio, que na época era um grande acontecimento, né? A FIP, todo mundo na escola ficou impressionado, inclusive, né? Era 1980, né? Era muito antes. E a ideia dele era a pesquisa clínica, né? Então, o sonho do Carlini, o sonho que contaminou a gente, era o sonho nosso também, era unir esse prédio com o da Unifesp. A gente fez uma ponte, inclusive, para passar de um para o outro. Ele adorava falar, temos a ponte entre o básico e o clínico. Porque era importante sair do básico e vir para o clínico e ir para o... O Brasil produz muito pouco em tecnologia, né? A gente sempre tem muita boa produção na pesquisa básica, mas na tecnologia não é muito grande. Então, a gente construiu esse prédio. E aí nós começamos a nossa vida. O laboratório, vocês viram aí no filme que ele colocou, a questão da AIDS, né? Mas o laboratório é assim, a gente fazia um laboratório para pesquisa, acabava a pesquisa, desmontava, fazia, desmontava. Até que um dia eu falei, vamos fazer um laboratório para ter continuidade. Aí chega a pesquisa, a gente faz e ele não para. E aí contratei 4 lá, abrimos um laboratório, e eram 4 pessoas que tocavam o laboratório. E aí nós começamos ele. Quando veio a AIDS, que todo mundo está com medo dos aidéticos, ninguém sabia como transmitir aquilo e tal, eu falei para a turma, vamos pegar 2 luvas na mão de cada um e vamos atender essa população. Por 2 motivos. Um, que eu estava realmente emocionado com essa situação, porque deixar esse pessoal na rua, né, sem carinho, sem nada, sem poder fazer um exame, sem saber como estava. E aí fizemos e aí começou. Logo em seguida, veio uma proposta de pegar um monte de exames, mas me deram o número errado. Eu contratei 20 pessoas, aí o laboratório ia bombar mesmo, né? Assim, então, 20 pessoas, mas me deram um número que era por dia, que aí quando eu fui ver era por mês. Aí eu falei, vou ter que mandar todos vocês embora, porque por mês isso aqui não dá nada, né? Mas estava uma crise enorme. Eles falaram, não faça isso com a gente, vamos lutar. Falei, tá bom, então fica todo mundo. Aí eu saí atrás e consegui os exames. E aí o negócio foi embalando. E conseguimos exames, começamos a fazer prefeitura, começamos a fazer estado, começamos a fazer vários locais, ainda no 2º andar, né? E no térreo, aliás. E depois eu construí um andar que ficou o laboratório, que era o 3º andar. Muito bem. Nesse momento, o laboratório foi crescendo, nós tivemos um bom desenvolvimento, mas aconteceu a primeira crise na nossa vida, né? Então, na década de 90 já, estava indo tudo muito bem. O sono também, a gente conseguiu começar o sono. Então, o sono foi concomitante, né? Então, estava a Jandira e o Carlini com a parte de drogas, que Malu deu continuidade à Jandira, Calduroz, continuidade do Carlini. E aí nós fomos continuando. E isso foi crescendo. Então eu conseguia faturar com o sono, porque não tinha nos convênios ainda, era tudo particular, né? E as coisinhas que eu ia fazendo, e foi indo muito bem. Na época eu consegui resistir bem, porque na época nós tínhamos 2 coisas. A gente fazia pesquisa clínica, ganhava um dinheiro com isso. Na época começou os medicamentos, né? Que abriu o setor
de ter os genéricos. Então, a gente tinha um setor nosso que a gente fazia os exames para os genéricos, né? Que era o Hein? Bioequivalência. Não é biocromo. Chama biocromo. Mas era bioequivalência. Então, a gente ganhava um bom dinheiro com a bioequivalência, com pesquisa clínica. Aí nós entramos pela Unifesp, nós entramos com exames laboratoriais, nós entramos com a Consan, o banco de sangue, e entramos com o FID na imagem. Bom, você imagina, eu tinha um dinheiro em caixa, acabou todo. Porque eu tive que equipar 15 hospitais. Esse banquinho ajuda muito. Para mim idade. Não quero uma água também, quero. A boca está secando. Tudo é uma desgraça, né, com essa idade aí. Tá ótimo, não precisa, Toninho. Então, nesse momento, nós conseguimos superar essa fase. Nós pegamos a cidade de São Paulo inteirinha, equipamos todos os hospitais, comprei tudo. Comprei tudo no gogó, entendeu? Assim, falei, lá vai. Comprei todas as máquinas, financiei tudo e deu certo. Não é que deu certo? O cara que me vendeu da Bayer, ele se tornou o primeiro presidente da Bayer não alemão. Era o Sérgio de Oliveira, né? Então ele ficou famoso, porque deu tudo certo. Funcionou e nós fizemos... Bom, nosso laboratório explodiu, você imagina. A gente fazia 200, 300 mil exames e foi para milhões. Então, a coisa ficou realmente incontrolável. Mas nisso, eu já tinha feito outra loucura. Mesmo girando 1 milhão por mês, eu tinha comprado o terreno para fazer a Marselhesa. Bom, loucura total. Hoje a gente não consegue fazer, imagina naquela época, pobrinho, mas peito para frente, falei, vamos nós. Tem que ser ousado na vida. Vocês querem alguma lição de tudo que eu consegui? É ousadia. Sabe? Tem que ficar animado mesmo e mandar para frente. E aí, nós já estávamos quase acabando o prédio, mas a primeira coisa que mudou para o prédio foi o laboratório, porque nós tínhamos pego São Paulo inteiro e lá vamos nós de Malicuia para o prédio, né? Então, foi muito incrível nesse momento. Então, aqui eu já passei essa casinha, né, que nós construímos lá. Esse ficou para a Unifesp, porque naquela época a gente era assim, a gente construiu no terreno da Unifesp. Então, lógico que não podia ficar para nós. Está até hoje lá no terreno da Unifesp. Mas aí nós fizemos, e um pouco antes de ir para o prédio, eu falei, vamos abrir uma coisa privada para a gente garantir. Porque na filantropia que nós temos, a gente pode fazer 60% público, 40% privado. Então, nessa época, a gente bolou o CDB, né? E na Avenida Brasil, a companheira Tânia aqui está do meu lado, ela começou comigo nisso, e ela começou o CDB ali na porta, né? E fomos em frente com o CDB. Bom, aquilo era 98, né? O dólar estava 1 para 1, e a gente era rico, né? Rico. Eu construí, é verdade, construí o CDB, dólar 1 para 1, tudo importado, tudo melhor, tudo que tinha, né? E depois da Brasil, que lotou rapidamente, a gente conseguiu pôr a Marselhesa. Então foi aquela loucura que a gente fez. Em vez da Marselhesa, 18 mil metros quadrados. Em vez de construir a Marselhesa, podia ter construído 10 Brasis, né? 15 Brasis. Mas eu achei melhor fazer um grande. Porque a gente pôs Instituto do Sono, a gente pôs pesquisa, a gente pôs pesquisa aplicada, colocamos CDB, colocamos tudo lá, né? E aí disparou realmente e nós fomos muito bem. No CDB, nós criamos algo que não existia na época, né? Que é a mega unidade. Na época, a turma fazia laboratório, aí tinha outra empresa que fazia imagem, a outra empresa que fazia gráficos. Na Brasil, nós abrimos uma coisa que fazia tudo. Isso não existia. E foi um super sucesso. O CDB, vocês imaginam, até fazer a fusão lá com a Aliar, com o Pátria, todos os meses foi recorde. Todos os meses foi recorde, né? Então, foi um grande empreendimento que nós fizemos. E aí eu me entusiasmei também. Falei, ó, vamos fazer isso no serviço público. Vamos abrir o Centro Diagnóstico SUS. Aí nós fomos ver o tamanho de cidade que precisava. Precisava de cidades de 300 mil habitantes, né? E tinha 74 cidades no Brasil de 300 mil habitantes. Aí eu falei, vamos lá. Eu acho que todos vão adorar e vão querer, né?
Acho que vai ser um sucesso. Nós vamos pegar pelo menos umas 30, 40. É vã ilusão minha. Não pegou nada, entendeu? Assim. Então a gente ficou só com 3. Que um pastor, que era sério, lá de Santos, que pôs a gente lá, ele era secretário de saúde, 2003. Depois, 2006, um prefeito, que era sério, lá de Cuiabá. E depois o pessoal de Jundiaí. Né? Então nós abrimos 3 centros diagnósticos que devem estar por aí. Muito bem. O SEDEC, eu coloquei aqui, na época não chamava SEDEC, mas a pesquisa clínica foi... Eu peguei uma super pesquisa clínica. Nós já tínhamos várias, mas eu peguei uma de reposição hormonal, que nós ganhamos muito dinheiro, e eu pude construir a Marselhesa. Vocês imaginam com esse dinheiro. No começo não dá para construir tudo. Falei, vamos pôr só a estrutura física, e depois, quando tiver dinheiro, a gente vai acabando cada andar. Né? A gente pode para não estragar, e deu certo. Né? De repente, nós fizemos tudo e foi para frente. Hoje o SEDEC existe ainda, mas eu gostaria muito que voltasse àquela época das grandes pesquisas. Essa pesquisa foi para o White East. O FDA veio no Brasil para examinar a gente, nos deu a melhor... No FDA, naquela época, classificava em inadequado, médio e adequado. E nós fomos adequados. Né? Então, a gente foi premiado por FDA. E, lógico que, não sei se a Magda deve estar por aí, mas ela continua com esse SEDEC até agora e quero que ele volte a explodir novamente. Muito bem. Aqui nós temos uma casinha, né? Deve ser do IGEM, é isso? É do IGEM em 2000? Essa é a ideia. Foi ideia. Não, depois foi ideia. Primeiro foi IGEM. E aí nós temos aqui minha super, tá linda hoje, Maria Gerbasi. Eu não sei o que ela aprontou, ela fez alguma coisa, que ela está muito bonita. Né? E Maria Gerbasi veio brava, ela não estava feliz, não davam condições para ela fazer os exames e tal. Falei, venha comigo, Maria, venha que nós vamos dar certo. Aí aluguei essa casinha para ela. Casinha não, eram 600 metros, né, Maria? Era uma casona razoável. E aí começou. Na época ela faturava 40 mil por mês, eu não esqueço até hoje. O número eu sou bom, né? Eu não esqueço mesmo. E hoje ela fatura 9 milhões, só para vocês saberem. Maria Gerbasi é um grande sucesso. Aplausos para Maria Gerbasi. E ela é um sucesso, não só como empreendedora, como pesquisadora. Ela é tudo, né? Ela realmente foi um grande acontecimento na vida da FIP, né? E a FIP deve muito a ela, inclusive. Nos momentos de crise aí, é a Maria que sempre nos... Agora, fazendo a transição com o Renato, né? Como eu estou fazendo a transição também, nós estamos na casa dos 80, né? Então, nós começamos a fazer transição, porque a situação não está mole para nenhum de nós, né? Então, e o Renato vem de maneira vibrante tocando isso, né? Parabéns, Renato. Eu sinto que nós vamos crescer muito ainda nesse lado. Em 96, eu consegui uma coisa interessante. Eu consegui aprovar a polissonografia no SUS. Então, vocês imaginam, o sono, ninguém sabia estudar sono, por isso que não tem sono em nenhum lugar, nas faculdades e nada. Porque você vai estudar como? Você vai ficar olhando o cara dormir? É um horror. Como é que vai ficar a noite inteira, ver o que acontece? Não dá. Não dá pra... Então, o grande advento do sono foi a polissonografia, que foi muito recente. E aí que nos permitiu, né? E a gente só cresce quando a gente tem gente muito boa do nosso lado, né? E nós formamos um time que eu chamava de Dream Team, o time dos sonhos, né? Tem 2 aqui na minha frente, não sei se a Lia está aí também. Está aí, Lia? Está lá, levantou a mão. Escondida lá no fundo, miserável. Mas os 2 estão aqui. Formamos um time. Marco Túlio, fui pescar ele lá em Minas Gerais, um mineiro arretado. Eu dei um desafio para ele de fazer uma epidemiológica, ele fez em 2, 3 meses, já agitava. Olha, ele agita até hoje, ele não para de agitar, mesmo aposentado, né, Túlio? Mesmo aposentado. Bom, Mônica veio de Botucatu, que ela considera o melhor do mundo, né? Só fala em Botucatu, mas foi um grande acontecimento na nossa vida, Mônica. E hoje ela continua, quer dizer, eu, Túlio e a Lia já fizemos a transição, né? Mas Mônica continua brilhante. Hoje ela é editora-chefe da maior revista de sono do mundo,
que é o Sleep Review, né? Mônica continua com uma produção imbatível, deve ser a maior produção da escola e vai ser a maior produção do mundo. Nós fomos a maior produção, descobrimos com o canadense, né, que a gente era a maior produção científica do mundo, né? E a gente se mantém até hoje. Quando você pega de 45 para cá, nosso grupo ainda continua sendo... Mas é por causa desse time incrível que se formou. Lia, então, junto nesse Instituto do Sono, foi o nosso soninho, é isso, Lia? Que nós fizemos aqui o SUS. Começamos o SUS aqui e depois fizemos o prédio grande, que virou o sono privado. TDN foi um desafio que teve. A gente mexia muito com o CPAP. Aí a secretaria pediu para a gente que a gente... não, pediu primeiro para as clínicas se podiam pôr BIPAP nos distróficos. Clínica não topou, o Hospital das Clínicas. Pediu para o Hospital São Paulo, também não topou. Aí veio para mim, como eu sempre era, topei, lógico, né? Topei e criamos um primeiro centro. Agora temos 2 aqui no Rio de Janeiro para cuidar dos distróficos. É um setor que ninguém gosta muito, porque não tem cura ainda e o pessoal morre, né? Mas o que a gente puder fazer para que eles vivam melhor e mais, nós estamos fazendo. E isso nos dá muito prazer, né? Então nós conseguimos, através do TDN, realmente, tanto São Paulo como Rio. Lógico que tem desafios pela frente, mas até hoje foram bem estruturados. E aí veio o prédio do Instituto do Sono, que nos trouxe muita alegria, né? Então aqui a gente instalou o maior laboratório de sono do mundo. O CDB também explodiu nesse prédio. Pesquisa clínica. Então a pesquisa que a gente está vendo com a White, a gente trouxe aí para o 10º andar, porque não cabia mais na Napoleão. Então veio para o 10º andar, que depois virou check-up, né? Depois virou check-up. E aí fomos indo muito bem. Então isso aqui aconteceu em 2000. A gente tinha pego a prefeitura. Então a prefeitura veio para o laboratório, ficou enorme aqui dentro, 2 andares, e depois virou pequeno, nós tivemos que sair. Mas esse foi um grande acontecimento. Então, eu diria assim para vocês, a segunda fase. Primeira fase, Napoleão. Segunda fase, Marselhesa. Em seguida desse, a Marselhesa. Aí veio aqueles que eu já falei. Santos, né? 2003. Bom, e aí, Maria Gervásio, inconformada com aquela casa pequenininha, né, Maria Gervásio? Ela falou, eu quero um prédio. Aí nós alugamos esse prédio, que ela está até hoje, e aí conseguiu crescer, né, no serviço, crescer nas pesquisas, e ele continua de maneira vibrante. Aqui o Centro de Diagnóstico Cuiabá, que foi em 2007. Aí, 2011, Jundiaí, que é os 3 centros de diagnóstico. Bom, Jundiaí e Cuiabá continua, mas Santos tiraram de nós, tá certo? Muito bem. O TDN, eu já falei, não sei por que voltou. E aí passamos para a última fase, que foi o grande centro de diagnóstico nosso. Aí veio outra desgraça, a pandemia. E a pandemia acabou com a gente. Imagina, o CDB, que fundiu com a Aliar, que faturava 100 milhões por mês, começou a falar 20, ninguém mais ia. Sono, ninguém mais ia fazer. Check-up, ninguém ia fazer. Periódico, ninguém... Parou, acabou tudo. Mas, como nós somos inventivos e muito animados, né? Nós fomos os primeiros a instalar os exames de PCR em São Paulo. E aí foi o grande sucesso nosso, que a gente conseguiu manter tudo. Não caiu a peteca, né? Então, aquele momento nós pensamos, vamos mandar todo mundo embora. Mas como é que manda 3 mil embora, né? Aí o governo punha, não, vamos ajudar no salário, vocês abaixam o salário. 1000 propostas. Mas com o PCR nós resolvemos. Você imagina, a gente tinha uma biologia molecular que fazia 1000 exames por mês. Aí a gente começou a fazer 10.000 exames por dia. E faturamos uma coisa maravilhosa que deu para sustentar tudo. Ajudou, inclusive, a sustentar o CDB e ajudou a sustentar também a FIP. Então, nós saímos ilesos da pandemia, né? Então, nós estamos todos aqui hoje porque saímos do abismo, tá certo? E agora podemos preparar o nosso
Então, eu queria dizer para vocês, com muita alegria, que foram 50 anos de muito desafio. A prefeitura a gente perdeu várias vezes, perdemos e ganhamos coisas, lutamos, mas eu queria deixar uma lição para vocês. A gente não pode deprimir, não pode ficar triste, não pode ficar acanhado. Tem que ir à luta. Nós temos que ser guerreiros. É assim que a gente consegue as coisas na vida. Temos que ser resilientes. E a gente foi. Nós não cedemos e recebemos do jeito que nós queríamos, com toda a legitimidade. Lógico que sem correção, então ainda nós temos dívida, não é uma coisa que já está uma maravilha, sobrou uns 30 milhões de dívida, mas saímos do abismo e agora temos grande chance de recuperar. Voltamos agora da DML, uma semana de luta ali para tentar reverter. Quero voltar àquilo que a gente fazia, né, de comprar máquina e importar os insumos, que vai baixar muito nossos custos. Então, parece que foram reuniões muito boas, né? Eu com o Sérgio Brasil e Fabiano. E agora eu diria para vocês que nós saímos do abismo, que nós estamos vivos e fortes e que nós temos uma perspectiva grande pela frente, um futuro de muita possibilidade. E para isso eu chamo Sérgio Brasil Tufik. Bom, que responsabilidade de poder dar continuidade a esse legado. Mas antes, acho que de satisfazer a curiosidade sobre novidades que vêm por aí, eu acho que o principal, e eu não podia começar de uma maneira diferente, é reconhecendo e agradecendo a cada um que por esses 50 anos construíram tijolinho por tijolinho o que a FIP é hoje nas suas 11 unidades de negócio. Então, eu queria já que o vídeo pudesse entrar na sequência, mas para que vocês saibam do profundo reconhecimento que nós temos pelo esforço, pela dedicação, pelo suor, pelos risos nos momentos bons, pelos choros nos momentos ruins, mas que juntos sempre fizeram da FIP mais forte e mais coesa para enfrentar todos os desafios e para surfar em todas as oportunidades. Então, meu mais profundo agradecimento a todos que estão aqui hoje, todos que constroem atualmente a FIP e todos que passaram por esses 50 anos dessa instituição incrível, o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigado. Meu maior orgulho de fazer parte da FIP é o compromisso e o propósito. É essa energia viva que corre aqui dentro. É como cada trabalho realizado contribui para um propósito maior. Tem a gratidão dos pacientes, você vê isso a cada dia que passa, você trabalha todos os dias, isso você vê mais a gratidão das pessoas pelo seu trabalho. É o ambiente acolhedor. Desde o início, a FIP acreditou no potencial e me deu oportunidades que fizeram toda a diferença. Espaço para sermos nós mesmos e a liberdade de construir nossa jornada todos os dias. Se tivesse que definir a FIP em uma palavra, seria gratidão. Seria recomeço. Conquistas. Inovação. Evolução. Felicidade. E se eu tivesse que definir a FIP em uma palavra, seria em oportunidade. Foi aqui que tudo começou. Aqui que aprendi que os maiores resultados são construídos por pessoas. Cada dia a gente tem um trabalho de equipe. A felicidade que uma pessoa tem ao realizar um atendimento com você. É uma história construída com muito amor, com muita dedicação. Tem uma equipe fantástica. Fazer parte dessa equipe, para mim, está sendo incrível. São as amizades, a confiança e as parcerias que construí ao longo do caminho. É uma honra fazer parte dessa história. Parabenizar a FIP pelos 50 anos. Tem essa perpetuidade aí de mais 50, 100, 150 anos. Eu tenho orgulho de ser a FIP!
Eu tenho orgulho de ser a FIP. Eu tenho orgulho de ser a FIP. Eu tenho orgulho de ser a FIP. Uhul! Bom, eu também tenho orgulho de ser a FIP, tenho orgulho de ter crescido ao lado desta instituição e muita alegria de poder estar conduzindo esse novo momento. E a FIP certamente tem máquinas incríveis, prédios maravilhosos, uma estrutura espetacular, mas não tenho nenhuma dúvida que o principal ativo da FIP são as pessoas que constroem ela, e sem elas nós não seríamos nada. Seja do mais alto nível ou qualquer colaborador, é impressionante ver o nível de seres humanos que nós temos em termos de querer o bem ao próximo, de fazer a diferença na vida das pessoas com quem a FIP faz interface todos os dias, e também com uma formação incrível, pessoas com doutorado em cada cidadezinha que nós temos e atendemos. Então, mais uma vez, é um orgulho para mim ser a FIP. E agora, por que mudar de marca aos 50 anos? Bom, acho que o marco é interessante, definitivamente poucas instituições chegam aos 50 anos e ainda mais fazendo tanta diferença. Eu diria que a FIP é muito privilegiada por fazer uma diferença tão importante na vida do Brasil e do mundo em tantos eventos, como o vídeo pôde mostrar alguns deles. Mas também o mundo está em constante evolução e a nova marca vem para acompanhar não só a evolução do mundo, mas também as transformações da FIP, cada vez entregando mais valor, mais inovação e mais tecnologia. E apesar de ter um carinho imenso por essa imagem que nos representou por 50 anos, acredito que ela precisava de uma certa modernidade. E foi um projeto, como nós falamos, que começou há mais de 3 anos. Foi um desenho muito cauteloso, pensando em tantas possibilidades. A gente, na verdade, passou por mais de 100 tentativas de desenhos. Pensamos em algo totalmente novo, em algo abstrato, em algo que mantivesse a nossa essência, seja a face, seja os círculos. Eu achava, honestamente, que esse era o caminho, porque, estamos evoluindo? Com certeza, mas em nenhum momento eu quero que a gente perca a nossa essência de cuidado, de propósito e de ciência. Então, depois de muito e muito pensar, muitos estudos, propostas internas, designers diversos pelo país, contratamos uma agência muito especializada e tantas outras formas, eu finalmente posso apresentar para vocês o novo logo da FIP. Não, é uma mentira. Esse aqui foi só um dos logotipos, mas aguentem um pouquinho o suspense. A construção de uma marca não é só uma identidade visual. Ela passa por uma construção muito maior, que vai de propósito, de valores, de qualidades, de termos um tagline que nos defina e de ter um manifesto. Então, a construção da marca em si, do desenho, não foi simplesmente um desenho, mas ela foi uma representação de algo muito maior. Então, eu queria começar tornando muito palpável e tangível essas características da FIP. Então, primeiro, o nosso propósito, que é transformar a saúde e inspirar o futuro por meio da ciência. Eu tenho certeza que quem faz parte da FIP certamente deve ressoar como algo que faz parte do nosso DNA. E passando na sequência para os nossos valores. Então, primeiro, acolher as pessoas respeitando as suas individualidades. Depois, fomentar conhecimento por meio da ciência e da inovação. Em terceiro, inspirar pela ética e pela sustentabilidade. E, por fim, protagonizar o futuro da saúde. Passando na sequência por as nossas qualidades. Quem
somos nós na AFIP? Nós somos curiosos para evoluir, porque a AFIP tem sede de conhecimento, ela é conectada com as últimas tendências da saúde e ela se engaja a aprender cada vez mais. Nós somos visionários para transformar, porque a AFIP busca sempre desbravar o novo. É decidida ao superar desafios, e não foram poucos, e dinâmica na busca de soluções inovadoras. Além disso, nós somos humanos para cuidar, e essa é uma característica acho que muito importante. A AFIP está sempre aberta para atender a quem precisa da forma mais humana possível, com olho no olho e empatia. Nós somos referência para inspirar. A AFIP é dedicada à produção de conhecimento científico, e acho que essa foi os moldes até no nome Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, de maneira meticulosa, prestando atenção em todos os detalhes. E quem me conhece sabe que eu gosto de detalhes, né? Talvez como radiologista. Somos otimistas para seguir em frente, porque na AFIP traz leveza em todos os momentos, mesmo naqueles mais difíceis. Mais do que um sorriso no rosto, bom humor é uma importante ferramenta de trabalho. E agora, a nossa tagline, que eu já comecei a dar esse spoiler desde que eu cheguei, na verdade, mas eu acho que essa frase captura bem a essência da AFIP. Na AFIP, nós somos inspirados pela ciência e dedicados à saúde. E com esse tagline, agora sim, nós podemos conhecer a nossa nova marca. E só deixando claro que faltou um pedaço ali, o manifesto, mas isso deixamos para daqui a pouquinho. Então, com vocês, a nova marca da AFIP. Desde 1976, a saúde das pessoas é o que mais importa para a AFIP. Do diagnóstico ao tratamento, somos um ecossistema vivo de cuidado, ciência e compromisso. Empenho, acolhimento, dedicação, profissionalismo. Aquilo que sempre nos definiu, agora também se revela em uma nova identidade visual. A sigla dá espaço ao nome, que traduz a nossa evolução. As letras são mais leves, como o nosso jeito de falar e escutar. O vermelho, mais vibrante, tem mais vida e energia. E as formas suaves refletem o cuidado que começa no olhar. Um olhar para frente, em direção ao futuro. Porque a AFIP é assim. O que a gente constrói aqui vai cada vez mais longe. Do Brasil para o mundo. AFIP. Inspirados pela ciência, dedicados à saúde. Então, essa sim é a nova marca da AFIP, traduzindo... Essa, então, é a nossa nova marca, em que nós fizemos questão de capturar a nossa essência. Acho que o rosto que compartilha quem nós somos, nosso olhar humano para tudo que nós fazemos. Nós viemos do Brasil e inspiramos o mundo com letras mais modernas e suaves, mostrando quem nós somos. E com essa marca estamos prontos, na verdade, para caminhar daqui para frente. E essa chama que inspira os nossos próximos passos começa aqui. Então, com vocês, a nossa nova marca da AFIP. E, como eu tinha dito para vocês, se vocês estavam esperando apenas uma, ganharam um brinde, porque serão 11 novas marcas que nós iremos apresentar. É uma nova forma, na verdade, de apresentar esse ecossistema completo e coeso de iniciativas de saúde. Então, vamos para o primeiro deles, a AFIP Medicina Diagnóstica. Bom, a AFIP Medicina Diagnóstica, acho que o grande core de todo o ecossistema com exames laboratoriais, né? Hoje fazemos mais de 90 milhões de exames. Em termos públicos, nós somos o maior laboratório que faz exames para o público no país. E nós temos não só o nosso NTO aqui na Ricardo Jafé, mas outros 50 NTHs espalhados para conseguir entregar exames de qualidade com agilidade para todos os nossos clientes. E
uma nova marca agora para a FIP Medicina Diagnóstica com vocês. Bom, como acho que vocês podem perceber, a ideia aqui é cada vez manter mais a coesão entre o universo AFIP. Não só tendo o nome AFIP, mas também nos detalhes e no jeito de grafismo, de identidade visual e de se comunicar. Então, a AFIP Medicina Diagnóstica continua com a sua mesma essência, mas agora para um capítulo que eu diria de mais expansão. Então, esse ano nós assumimos cidades importantes, como São José dos Campos, aqui em São Paulo, Jequié, na Bahia, Carapicuíba, e espero que a gente consiga cada vez levar uma saúde de excelência para todos os confins do país, realmente fazendo a diferença. Como médico, eu acho que uma medicina mal feita é até pior do que nada acontecer. E o diagnóstico é a parte central do exercício da medicina. Então, um diagnóstico de qualidade definitivamente é fundamental. E como o futuro da medicina diagnóstica, nós precisamos entregar mais tecnologia e inovação para o setor público de forma geral. E isso se expressa de diversas formas. Eu acredito que uma eu posso compartilhar aqui com vocês. Nós estamos transformando alguns mecanismos que ainda se operam no público de pedidos médicos, escritos à mão, normalmente não aquela obra-prima de caligrafia que nós gostaríamos, mas ainda assim a tecnologia já está nos ajudando no dia a dia para digitalizar automaticamente, reconhecer o pedido, integrar no sistema, saber se tudo que chegou está correto e assim por diante. Então, aqui uma breve ilustração de como isso funciona na prática. O pedido ele acaba sendo digitalizado, importado automaticamente, integra com o nosso sistema, dando mais visibilidade não só para nós, como para os nossos parceiros públicos. E com isso eu acho que o futuro da medicina diagnóstica vai estar muito calcado em nosso crescimento, mas com muito mais tecnologia e inovação para facilitar e melhorar o sistema público. E também, como sistema público, nós atuamos através de uma organização social que a FIP também o é. Nós temos alguns grandes projetos, os dois principais, SEAC, no estado de São Paulo, e o CAC Guarulhos, obviamente no município de Guarulhos, mas também em Jundiaí, Várzea do Carmo e outros lugares. Aqui também somos significativos em mais de 20 municípios, 149 unidades básicas, 28 daqueles NTHs dedicados especialmente para esse negócio, para a nossa organização social. E agora nós criamos uma nova identidade para encapsular todos esses projetos em que nós temos parcerias públicas, e com isso eu apresento para vocês o AFIP Parcerias Públicas. Muito bem. Aqui também, acho que tecnologia vai ser uma chave fundamental para o nosso futuro. Eu quero cada vez mais que a gente consiga entregar dados real-time para os gestores, para que eles saibam do que está acontecendo na saúde da população, antes mesmo que se torne um problema, que a gente consiga perceber uma pandemia ou tendências antes mesmo delas acontecerem, para que a gente possa ter uma atitude preventiva e fazer a diferença na vida das pessoas. Porque outro aspecto importante é de conseguir dar eficiência para o sistema público. Muitas vezes a gente tem muita redundância, pessoas que não têm os seus dados ou que se perdem no sistema. A ideia é poder ter esse dado todo centralizado no paciente, para que ele possa ter um tratamento mais assertivo, o que acaba sendo melhor para a saúde dele e, no final, muito mais eficiente para o sistema como um todo. E esses dashboards real-time já estão sendo implementados e espero que cada vez mais faça a diferença na gestão pública, e a FIP Parcerias Públicas é o nosso principal braço para conseguir ajudar nesse desafio junto com a FIP Medicina Diagnóstica. Muito bem.
passando na sequência, falando sobre o TDN. O TDN, acho que como já foi mencionado, faz uma diferença, acho que imensurável na vida de tantas as pessoas que têm doenças neuromusculares. Não sei o quanto vocês conseguem imaginar, o quão difícil é para a pessoa, para a família, saber que você tem uma doença que seus músculos vão se atrofiando aos poucos e que o seu caminho é a piora. E pior ainda, ninguém dava suporte para essa população e a FIP foi pioneira para fazer isso e hoje fazemos com muito orgulho, tanto na cidade de São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Atendemos quase 3.000 pacientes, fornecendo mais de 1.400 BiPAPs, que propiciam que as pessoas consigam respirar e, portanto, tenham um mínimo de qualidade de vida. E nós fazemos mais de 1.000 visitas domiciliares por mês, muitas vezes em situações difíceis, atravessando comunidades, mas nós chegamos até quem precisa de nós. E isso nos faz muito, muito orgulhosos de poder contribuir com essa população. Mas nós queremos contribuir muito mais. E com isso, o TDN agora muda. Primeiro muda de nome. O TDN passa a ser a FIP Centro Neuromuscular. Bom, esse novo nome, Centro Neuromuscular, primeiro, mais uma vez, na ideia de estar conectado, mais conectado a esse ecossistema FIP. E esse logotipo é muito especial para nós, porque ele representa um neurônio na sua sinapse com o feixe neuromuscular, o que no final é a origem dessas doenças. E o nome Centro Neuromuscular vem muito com a nossa vontade para essa unidade de negócio para o futuro. Nós queremos fazer ainda mais diferença para a vida dessas pessoas. Não só fornecendo tratamento respiratório, mas podendo ter um olhar global à saúde desses pacientes, podendo cuidar da saúde como um todo, além do que nós já fazemos da parte respiratória. E quero que a gente consiga evoluir cada vez mais também na pesquisa, para que a gente impacte cada vez mais e consiga melhorar ainda mais, não só a longevidade desses pacientes, mas a qualidade de vida e, quem sabe, algum dia até chegando à cura dessas doenças tão avassaladoras. E com isso, vamos passar para o IGEM, o Instituto de Imunogenética. Bom, certamente um lugar onde nós fazemos muita diferença na vida de tantas as pessoas que precisam de transplantes. Nós somos a primeira instituição com acreditação internacional, o que acho que revela sempre o compromisso da FIP com excelência em tudo que ela faz. Nós somos o principal unidade que faz, ou por onde nós passam os transplantes de rim da cidade de São Paulo. 55% de todos os transplantes passam pelo IGEM. Isso representa 17% de todos os transplantes de rim no Brasil. E nós acompanhamos mais de 15.000 pacientes todos os meses. Imagine que num país de 215 milhões você precisa encontrar quem é o doador que é compatível com aquele receptor. E isso seria muito bom não ser feito de forma errada, porque senão a complicação para a qualidade de vida das pessoas é tenebrosa. E o IGEM pode fazer isso no maior nível de excelência desde 2000, quando foi criado. E agora o IGEM também conta com uma nova identidade visual. Muito bem, o IGEM, primeiro deixamos mais sucinto, o Instituto de Imunogenética, que é o nome, existe, mas o logotipo fica IGEM. Mais simples, o nome que todos do mundo de histocompatibilidade já conhecem no Brasil e no mundo, e agora o nosso DNA se mantém, mas um pouco mais modernizado e preservando as cores azuis da nossa essência de IGEM. E para o futuro, acredito que
temos coisas incríveis acontecendo. Primeiro, diria até uma expansão geográfica, agora temos a possibilidade de sair do Brasil e apoiar um laboratório na Guiana, então nossa primeira participação na América Latina, ajudando outros países a fazer exames de imunogenética com tamanha excelência como nós fazemos. E como tudo que eu vejo aqui na FIP daqui para frente, cada vez com mais tecnologia, cada vez com mais inovação. E eu gostaria de compartilhar duas delas, que na verdade já existem, mas num processo contínuo de formação. Então, duas ferramentas com nomes em homenagem aos criadores. Então, primeiro, Gerbase à esquerda, sendo um banco de alelos da população brasileira, colocando todas as frequências de distribuições dos alelos de HLA da população brasileira, o que ajuda muito na hora de fazer um exame de qualidade. E, na sequência, o Marco, o qual nós temos mais de 70 mil antígenos anti-HLA mapeados, o que nos ajuda a entender melhor a prova cruzada. Essas duas ferramentas juntas com inteligência artificial vão proporcionar algo muito interessante que nós estamos em desenvolvimento de fazer um cross-match, né, uma prova cruzada virtual, para que você possa saber se aquela doação entre aquele receptor com o doador funciona, até mesmo sem fazer a prova cruzada real. E isso é algo disruptivo, criado pela nossa equipe e que nos enche de orgulho. São ferramentas gratuitas que já são utilizadas pelo mundo afora, não só no Brasil, mas em outros países. Então, como eu gosto de dizer, e não acho que estou falando da boca para fora, é a FIP, e nesse caso, através do IGEM, impactando a saúde de fato no mundo. E com isso, eu encerro a primeira linha do nosso álbum de figurinhas da nova marca da FIP, os serviços de AFIP Medicina Diagnóstica, AFIP Parcerias Públicas, AFIP Centro Neuromuscular e o IGEM. E agora, assim que eu tomar uma leve gole de água, nós passaremos para a segunda linha, em que nós vamos dar um enfoque ao nosso mundo privado. E começamos com a nossa unidade de negócio que mais cresce na AFIP. Então, desde que ela foi criada em 2022 até o ano passado, e com a expectativa para esse ano, uma unidade de negócio que vem mais do que dobrando todos os anos, um crescimento de 180% anualizado nos últimos 5 anos, e que vem fazendo a diferença nesse mercado, que acho que já tem muitos players, mas nós entramos com a perspectiva de poder estar cada vez mais perto dos clientes, de poder estar olho no olho, atender as reais necessidades deles e poder contribuir cada vez mais com a qualidade e rapidez dos exames que nós entregamos. Bom, não sei se vocês imaginam qual é essa unidade, mas estou falando aqui do Brasil Apoio. Atualmente já estamos em mais de 400 laboratórios, com crescimento de 180% analisado, como eu disse, e mais de 4.000 exames disponíveis no nosso portfólio. E eu agora apresento para vocês a nova marca do Brasil Apoio. Bom, a nova marca era um desafio grande, porque, poxa, a marca do Brasil Apoio, primeiro, é nova, e segundo, era uma marca que eu gostava muito, então eu não queria, mais uma vez, perder essa essência de duas gotas que se entrelaçam, como um laboratório de apoio tem que ser. De fato, estar junto ao seu laboratório e fazer com que ele performe da melhor forma possível e que entregue o melhor exame na melhor qualidade possível para os seus clientes. E aqui para frente, eu acho que o Brasil Apoio, primeiro, nosso crescimento deve continuar esse ano, acho que já é uma prova disso. Mas, além disso, eu quero que cada vez mais a gente esteja próximo dos nossos laboratórios de apoio, não só fornecendo os exames de qualidade, como eu disse, mas também que a gente possa apoiar com ideias, com consultoria, com sistemas, que a gente possa
se for necessário e da vontade, até ajudar o paciente final desse laboratório com soluções que facilitam o dia a dia e que proporcionam um melhor cuidado à saúde. Nós estamos em desenvolvimento de uma plataforma para facilitar a interlocução dos nossos clientes, que se chamará Brasil Connect, e muito em breve estará disponível, ainda esse ano, para os nossos clientes. Muito em breve, já em uma condição beta, mas até o final do ano, para todos os nossos clientes em totalidade. E uma das inovações, que é nessa intenção de cada vez estar mais próximo, dar respostas mais rápidas, já foi introduzida esse ano, e eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas para falar sobre essa inovação, eu acho que nada melhor do que eu convidar ela mesma para contar sobre esse projeto. Então, eu queria convidar a Miss AI para contar sobre essa inovação. Olá, Sérgio Brasil. Obrigado pelo convite. Muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui no lançamento da nova marca da FIP. Aliás, gostei muito da nova marca do Brasil Apoio. Acabei de pegar este jaleco aqui nos bastidores e achei muito bacana. Eu sou a Miss AI, a inteligência artificial do Brasil Apoio. Atendo você 24 horas por dia, respondendo dúvidas sobre mais de 4.000 exames laboratoriais. É só me chamar no WhatsApp. Bom, a Miss AI, então, entra com uma nova forma de atendimento aos nossos pacientes, com uma comunicação muito já naturalizada. Acho que a inteligência artificial e os novos modelos vêm cada vez nos surpreendendo e mudando como nós vivemos na sociedade. E o mercado de saúde e de medicina diagnóstica definitivamente não vão ficar fora dessa evolução. E a Miss AI é o nosso primeiro passo no Brasil Apoio para fazer essa comunicação da forma mais incrível e fácil para todos os nossos clientes. E com isso finalizamos Brasil Apoio e podemos passar para o check-up. O check-up é uma construção muito importante para nós, porque eu vejo que é um cuidado integral da medicina e de uma maneira muito preventiva. Atualmente, em uma manhã, uma pessoa consegue ir ao nosso serviço, ter consultas com as mais diversas especialidades médicas, fazer diferentes tipos de exames para ter um panorama real da sua saúde. E isso numa única manhã. Já é algo muito interessante, que eu acho que impactou ao longo do tempo. Na verdade, esses dados são dos últimos 10 anos, mais de 200 empresas, mais de 65 mil atendimentos, mais de 1.400.000 procedimentos. Mas eu acho que o próximo capítulo tem muito mais coisa a nos esperar. E eu queria, em primeira mão, apresentar a evolução do Brasil Private Checkup. Bom, agora o Brasil Private Checkup passa a ser a FIP Checkup com uma estrela. A estrela da excelência e da sofisticação que nós já conhecíamos num serviço de check-up, agora com o nome AFIP, que já traduz essa excelência em tudo que faz. E a estrela e essa cor foram escolhidas muito propositalmente para realmente transmitir essa elegância que um check-up transmite e necessita ter. E vocês vão ver que é a única marca que tem, de fato, essa cor mais escura. Então, para com vocês, o AFIP Checkup. E o Brasil precisa cada vez mais de uma saúde integrada, como eu falei, tanto no público, mas aqui no privado. Eu acho que o AFIP Checkup vai começar especialmente centralizando o dado do paciente nele mesmo. Nós queremos que o paciente tenha acesso a todos os seus dados de saúde e que possa ficar claro a evolução desses dados. Não só para um entendimento dele sobre a sua saúde, mas que ele possa compartilhar com quem ele quiser essas informações, com um médico, por exemplo, para que o médico faça um tratamento mais acurado e mais assertivo.
Além disso, hoje nós temos um contato ainda curto, eu acho, com os pacientes. Normalmente, a pessoa tem uma interação anual com a gente, fazendo seus exames de rotina. Mas eu vejo que o potencial é muito maior aqui, que a gente consiga ter um acompanhamento da saúde da pessoa ao longo do tempo, conseguindo fazer intervenções quando necessário, sugerindo tratamentos ou mudanças de comportamento de vida, que a gente consiga ajudar as pessoas nessas mudanças necessárias para a saúde delas e que a gente consiga ajudar nesse acompanhamento, sendo, de fato, um grande parceiro da saúde. Então, para os próximos capítulos, o AFIP Checkup vai trabalhar nessa evolução de centralizar todos os dados, estar mais próximo e garantir um melhor tratamento de saúde através de uma interação contínua ao longo da jornada do paciente com a gente. Na sequência, vamos falar sobre medicina ocupacional. O Brasil Medicina Ocupacional também nos últimos 10 anos atendeu mais de 400 empresas, mais de 450 mil atendimentos e mais de 1.800.000 procedimentos realizados. A medicina ocupacional é a nossa forma de ajudar a colaborar com a saúde dos funcionários das empresas. E agora a gente vai para um passo além. Com vocês, o AFIP Medicina Ocupacional. E o que nós pensamos nesse logotipo? A ideia é ser uma porta se abrindo para representar uma porta de melhor saúde a todos os colaboradores das empresas que confiam em nós para melhorar a sua saúde. E o que nós pensamos para o próximo capítulo do AFIP Medicina Ocupacional? Acho que da mesma forma é ampliar o que nós já fazemos, em termos de valor e em termos de profundidade. Então, hoje nós conseguimos ajudar muitos nossos clientes com exames admissionais, periódicos e demissionais dos colaboradores. Mas eu acho que o poder da AFIP Medicina Ocupacional está em unir todos esses dados e cruzar esses dados com outras informações, como absenteísmo, como performance dos colaboradores e outras informações, de tal forma que a gente tenha um panorama mais claro de como, de fato, está a saúde das pessoas e, dessa forma, a gente consegue ser mais assertivo e ajudar as empresas a cuidarem da saúde dos seus colaboradores para que eles sejam melhores e que eles consigam também performar melhor, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. E com esse espírito, nós vamos seguir agora como AFIP Medicina Ocupacional. Bom, esse eu imagino que é um que gerava bastante expectativa. Muito da AFIP nasceu com esse sonho do Instituto do Sono. E, olha, eu conto para vocês que é difícil até pensar em mudar alguma coisa no Instituto do Sono. Mas ele já mudou uma vez, né? Esse foi a primeira identidade visual do Instituto do Sono, mas que nasceu muito da possibilidade de se estudar o sono através da polissonografia, que já se apresentava na nossa marca. E aí, com o tempo, ela passou por uma certa evolução, uma grande evolução, eu diria. E vocês sabem que o Instituto do Sono realmente é diferenciado no mundo em termos de qualidade e tamanho. Então, nós já fizemos ao longo da história mais de 480 mil polissonografias, o que nos torna o maior banco de dados de polissonografia do mundo. Nós atendemos mais de 280 mil pacientes, não só com polissonografia, mas também através da clínica do sono, com atendimentos médicos com os principais nomes da medicina do sono no país. E nós temos o nosso prédio na Marselhesa, junto com a Napoleão, que fazem 80 polissonografias por noite, 80 polissonografias tipo 1, que é algo que não existe em nenhum outro lugar no mundo, o que nos enche de orgulho e que nos fazia um grande desafio de como modernizar essa marca que nós tanto gostamos. E eu apresento para vocês agora a nova identidade visual do Instituto do Sono.
Bom, o Instituto do Sono mantém a sua essência, os traçados da polissonografia continuam, agora lembrando um pouco da nossa origem, do país que nós viemos, mas continuando levando excelência para todos e muito conhecimento para o mundo. Eu vejo que os próximos capítulos da medicina do sono vão passar também por tecnologia. Estamos, na verdade, em construção de um super aplicativo de medicina do sono para centralizar a saúde do sono em um só lugar, que a pessoa possa aprender mais sobre a saúde dela, entender os seus exames, entender como melhorar o seu sono. Afinal, nós dormimos de 1/3 a metade das nossas vidas, e eu diria que é a principal coisa que nós fazemos como seres humanos para sobreviver. Então, uma noite de sono mal dormida definitivamente é uma saúde terrível, uma performance terrível e um mundo muito pior. Então, um mundo melhor passa por uma boa noite de sono, e o Instituto do Sono, desde o começo, esteve com essa missão de desenvolver a medicina do sono no Brasil e no mundo. E os próximos capítulos certamente serão muito interessantes. E o segundo grande pilar, eu diria que está cada vez mais próximo às pessoas, levando exames domiciliares cada vez com mais qualidade. Quanto mais a tecnologia evolui, cada vez mais a gente pode ter dados de qualidade no lar das pessoas. Nós já fornecemos polissonografias de tipo 2 para domiciliares, e com a confiança que nós tivermos com o avanço da tecnologia, cada vez estaremos mais próximos para dar mais conforto e agilidade para todos os nossos pacientes. Então, os próximos passos do capítulo do sono certamente vão nos dar sonhos incríveis. E com isso, nós finalizamos a segunda linha aqui do nosso álbum, e espero que vocês ainda tenham fôlego para mais 3, que vamos começar agora. Então, acho que até como continuidade do sono, o ensino sempre foi algo muito relevante para a FIP. Nós acreditamos que a pesquisa impulsiona a sociedade, mas transmitir o conhecimento é parte fundamental de quem nós somos e algo que a gente quer ir muito além. Até hoje, o ensino esteve muito focado na parte de sono, o que é natural pela relevância do sono, mas a ideia aqui foi separar o ensino numa unidade de negócio à parte, porque a capacidade que nós temos como a FIP é de levar conhecimento em muitas outras áreas. Até hoje já foram mais de 6.000 alunos capacitados, mais de 170 turmas concluídas e mais de 25 tipos de curso. Mas agora eles estão organizados embaixo de uma nova marca que eu apresento agora para vocês. Então, esse é o AFIP Ensino, que tem como a sua marca um livro, talvez a principal fonte de transmissão de conhecimento até hoje. Vem sendo bastante desafiado esse mecanismo, mas certamente a essência do conhecimento e que nos fez diferente como espécie. E daqui para frente, eu acho que o ensino vai ter 2 grandes pilares. O primeiro deles é uma ampliação de escopo. Então, até hoje, as iniciativas eram muito centralizadas no sono, em algumas outras esparsas, mas a ideia é poder transmitir conhecimento das mais variadas frentes que a FIP atua. Seja o próprio sono, mas passando por laboratório, passando por imunogenética, passando por doenças neuromusculares e tantas outras frentes que a FIP já é um poço de conhecimento. E o segundo grande pilar é de aumentar o acesso ao público, não só formando profissionais de saúde, mas também o público em geral, para o que fizer sentido nas educações em todas as diversas áreas que nós atuamos. Então, esse é o nosso AFIP Ensino, que a partir de hoje passa a existir como uma unidade de negócio independente dentro do ecossistema da AFIP. E agora, encaminhando para a parte final e voltando de fato às essências, que é pesquisa. Nós temos o que até hoje era o SEDEC, no qual nós fizemos uma grande contribuição ao mundo através de muitas pesquisas, mais de 110 estudos clínicos realizados,
mais de 100 centros de pesquisa atendidos e mais de 160 projetos acadêmicos apoiados. Só para vocês terem uma ideia, sim, recentemente, através do SEDEC, a FIP fez uma participação em muitos estudos interessantes. Por exemplo, a aprovação da melatonina aqui no Brasil passou por nós. A aprovação de drogas Z, como o Zolpidem, também aqui no Brasil, passou pelo SEDEC. E, por exemplo, uma das maiores do mundo em termos de tecnologia, a Samsung, conta com o Instituto do Sono e SEDEC para calibrar os seus wearables para detecção de sono. Então, já não é pouca coisa, mas agora o SEDEC passa a integrar ainda mais o ecossistema da FIP. Então, o SEDEC passa agora a ser a FIP Pesquisa Clínica, para deixar muito claro esse pertencimento ao ecossistema e mantendo ali um Erlenmeyer e um átomo como nosso símbolo de pesquisa, que leva novidades para a sociedade, com mais tecnologia, com novos produtos, novos medicamentos, e que cada vez mais isso gere um impacto positivo na saúde, e nós queremos estar cada vez mais presente em grandes estudos. Nós estamos cada vez mais sendo selecionados para ser o laboratório base de vários centros de pesquisa, e aqui eu também gostaria muito que os próximos capítulos ampliem muito o escopo. Hoje nós temos muitos projetos relacionados ao sono, muitos projetos relacionados à dermatologia, mas queremos ir para muitas outras frentes da medicina, e os próximos capítulos do SEDEC vão englobar muitos mais capítulos, muitas mais frentes. E, seguindo nesse clima de pesquisa, eu não poderia deixar de dizer de pesquisa em si. Bom, a pesquisa, eu sempre gosto de dizer que eu acho que é o grande propulsor da sociedade, da nossa espécie como seres humanos, né? Nós sempre... O que nos diferencia? Muitas coisas, comunicação, certamente, mas a habilidade de nós criarmos coisas novas, certamente é o que nos faz diferentes. Vejo muitos tirando fotos aí, esses dispositivos, hoje certamente vêm de alguma pesquisa que foi feita no passado. Inicialmente com a física quântica, que acabou virando em tecnologias que hoje são aplicadas para o nosso dia a dia. E na saúde não é diferente, e aqui cada vez mais eu quero a FIP sendo protagonista nessa produção de novos conhecimentos. Agora, não posso dizer que o que foi construído aqui é pouco. Afinal, não posso deixar de citar que o nosso grupo, só falando de sono, tem mais de 1.600 trabalhos científicos publicados, o que nos torna o maior do mundo em termos de ciência, de números de artigos publicados, de todos os tempos. Então, não é um pequeno alicerce para a gente se calcar. Mas gostamos de sonhar grande, então precisamos levar isso além. E a pesquisa é agora uma forma mais centralizada de ser encarada na FIP. Então, nossa pesquisa e desenvolvimento mais estruturada vai unir e ganhar sinergia entre as mais diversas áreas que já acontecem. Por exemplo, o IGEM faz muita pesquisa. Nosso laboratório, então, como meu pai disse, nós estávamos no ADLM, nós levamos 20 trabalhos científicos esse ano. Tivemos um desses trabalhos premiados, né? Todos os últimos anos nós temos trabalhos premiados num dos maiores congressos de análises clínicas do mundo, o que nos enche de orgulho por estar contribuindo com essa produção de conhecimento. E para os próximos capítulos da FIP, nós temos o AFIP Pesquisa e Desenvolvimento, que é essa construção de um novo mundo a partir de uma ideia que vira um rascunho e que eventualmente acaba virando realidade. E, para os próximos passos, eu quero potencializar cada vez mais a pesquisa em todas as áreas da FIP, mas dar um passo além, que a gente consiga fazer uma pesquisa aplicada, que a gente consiga transformar nossas ideias em novos produtos, em novos serviços, que a gente consiga criar patentes
e que a gente consiga mudar ainda mais a vida e a saúde das pessoas através da pesquisa, que é a nossa essência. E com isso, nós completamos o nosso quebra-cabeça com a nova identidade visual para todo o ecossistema, mas nós temos uma pequena coisinha. Queria aproveitar o dia de hoje para lançar uma nova iniciativa aqui dentro da FIP, que eu acho que está também muito ligada a esse nosso futuro e esses próximos passos. Bom, nós sabemos, e falei bastante sobre pesquisa e o poder que isso tem, acho que de transformar a sociedade, e eu acho que essa capacidade de mudar vem muito de algo chamado inovação. E, dado a origem libanesa, nós fomos buscar uma inspiração que pudesse vir dali. E nós achamos que a luz transmite muito isso, de inovar, de criar novos caminhos, de dar luz a coisas novas e de mudar a vida das pessoas. E por isso nós encontramos a palavra Nur, que do árabe significa luz. E disso surge a nossa próxima iniciativa dentro da FIP. Então eu apresento para vocês a Nura. A Nura é a nossa plataforma de inovação aberta, criada com o intuito de conectar a FIP a um ecossistema de startups e empreendedores pelo Brasil e pelo mundo, com a ideia de tornar as nossas ideias, as nossas pesquisas cada vez mais realidade, transformando a nossa realidade não só na FIP, mas também para os nossos clientes e para o mundo. E a ideia desse logotipo é de sintetizar essa luz que nos ilumina e nos abre novos caminhos. Então, um prisma pegando uma luz branca, que na verdade é decomposta em 7 cores que compõem o arco-íris e que nos abre tantas possibilidades de inovação e de criação. Nós estaremos lançando o Nura agora em agosto e, na verdade, ele já vem acontecendo na prática. Queria compartilhar até a primeira parceria que foi estabelecida através do Nura, que agora existe, que é da FIP com a Voiston, uma health tech em dados de saúde, que já vem transformando a nossa realidade como a FIP e mudando a forma de se analisar e interpretar dados com grandes indústrias multinacionais. Mas para comentar do que eu posso falar aqui sobre o universo AFIP, aquele projeto de digitalização que eu mencionei no início vem sendo construída em parceria com a Voiston. Além disso, os nossos clientes do Checkup já recebem, e clientes, eu falo, as empresas já recebem um relatório que é feito 100% automaticamente através de uma inteligência artificial criada nessa parceria AFIP e Voiston, e além de outros projetos que estão em construção e eu espero poder apresentar muito em breve. Então, com isso, nós encerramos a apresentação de todo o nosso ecossistema, passando por medicina diagnóstica, tratamento, ensino, pesquisa e inovação. Por favor, com vocês, o ecossistema da nova AFIP. Vocês gostaram? Bom, eu particularmente fiquei muito animado em toda essa criação e ao longo do tempo que ela foi acontecendo. Eu não sei, para vocês foi tudo num dia só, mas para mim foi uma construção de meses. E era sempre muito animador ver todo o potencial que nós temos de uma história tão linda que foi construída até aqui. Mas algo assim definitivamente não é
construído por uma pessoa só. É um trabalho de um time que se engajou em tantos dias, e vou dizer até tantas noites, para fazer isso se tornar realidade aqui hoje. E eu poderia citar muitos nomes, e deveria, talvez, mas para não esquecer ninguém, vou apenas ressaltar 2 pessoas que acho que foram fundamentais e representam os seus times. Então, primeiro, o Pedro, em representação do time de marketing, que foi fundamental para essa construção, e a Nayara, do time de comunicação interna, que infelizmente não pôde estar aqui por uma questão de saúde hoje, mas certamente torcendo à distância para que esse evento fosse um sucesso. Queria muito uma salva de palmas para todas as equipes e todos que fizeram essa construção. Mas eu falar, acho que é de menor importância. Eu queria que vocês conhecessem a mente brilhante que esteve por detrás de todas essas criações. Olha, eu faço parte da FIP e eu considero um privilégio enorme ter participado dessa construção ao longo desses últimos 3 anos. Encontrar uma única marca capaz de representar tudo que a FIP nunca seria uma tarefa simples. A gente está falando de uma instituição plural, multifacetada, que atua em tantas frentes diferentes, que ao longo desses 50 anos construiu aí uma história belíssima, transformou positivamente a vida de tantas pessoas. Só isso já seria um desafio imenso, mas ainda tinha uma segunda questão, como que a gente respeita todo esse legado e ao mesmo tempo cria uma marca que seja capaz de traduzir aquilo que a gente espera também para o futuro da FIP. Essa conversa começou ali com os primeiros contatos com a Future Brand, já há mais de 3 anos. Eles realizaram ali uma leitura muito aprofundada da instituição, buscando compreender as pessoas que estão dentro da FIP, quem faz parte de toda essa história, os seus valores e tudo aquilo que não poderia se perder nessa transformação. Construir uma marca com esse peso exige estudo, sensibilidade, muita experimentação. Foram mais de 100 tentativas até chegarmos à solução final da marca-mãe. Future Brand fez um trabalho belíssimo, criou uma marca extremamente moderna e a partir dessa base começou também um novo desafio. A gente precisaria desenvolver as 12 marcas que formam essa nova fase dentro da FIP. Cada uma delas precisava ter personalidade própria, representar com clareza a sua área de atuação. Foi um processo de muita escuta, pesquisa, de realmente mergulhar em cada uma dessas marcas. Porque essa transformação aqui, ela não procura substituir a história da FIP. Ela nasce dessa história. Ela dá forma ao momento que a instituição vive hoje e cria espaço para tudo aquilo que ainda está por vir. Bora para os próximos 50 anos. Comunicação interna e todos os outros que participaram dessa construção, que durou por volta de uns 3 anos. E, para encerrar o dia de hoje, eu tinha dito que tinha algo que ficou pendente, não sei se vocês ainda se lembram, mas era o nosso manifesto. Então, queria que vocês conhecessem, em primeira mão, o manifesto renovado da AFIP. Desenvolver a saúde é fazer o bem sem olhar a quem. É solucionar o que é simples, mas enfrentar o que é complexo. É, por essência, um ato de amor à humanidade. Isso é o que nos move. É vocação inegociável. É prática cotidiana. É dedicação. Dedicação para acolher cada pessoa, estando lado a lado, olhando no olho, escutando com atenção e cuidado, promovendo uma saúde mais humana.
Dedicação para ser referência, impulsionando o conhecimento científico, entregando valor real para a sociedade, propondo aquilo que leva a saúde além. Dedicação para romper barreiras, entregando excelência de forma acessível, solucionando desafios com agilidade e profundidade, assumindo o compromisso de fazer a diferença para todos aqueles que precisam de nós. É assim que fazemos, com coração e com coragem, transformando vidas por meio da ciência e mudando o futuro da saúde, do Brasil para o mundo. É isso que nós sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Cada vez mais e cada vez melhor. A FIP, inspirados pela ciência, dedicados à saúde. Bom, acho que hoje vocês puderam conhecer e testemunhar em primeira mão esse sentimento dessa nova FIP. Mas eu realmente espero que esse sentimento possa sair desse palco e que possa cada vez estar mais presente no nosso dia a dia, que possa se transformar em atitudes, em inovação, em cuidado e em muito propósito. Eu quero primeiro agradecer ao Med Grupo, aqui na figura do Rodrigo, por permitir a gente construir essa história nesse espaço incrível hoje. Muito, muito obrigado. E eu quero especialmente agradecer a todos vocês que passaram essa manhã com a gente, tanto aqui presencialmente, quanto os que acompanharam online e puderam fazer parte deste momento. Eu queria agradecer imensamente a todos que fizeram parte da construção de toda essa história e que confiam nesse sonho que nós vamos construir juntos. Eu espero que a chama que se acende, que foi criada 50 anos atrás, se acende ainda mais forte hoje, possa iluminar os nossos caminhos e as nossas ações, que vá muito além desse palco e que transforme a vida do Brasil e do mundo através de uma saúde de qualidade e inspirados por uma ciência que faz a diferença. Eu desejo para vocês uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Na saída, vocês vão receber a nossa chama que inspira o futuro e que vocês possam ser inspirados por esse sentimento. Mais uma vez, que vocês levem isso para o dia a dia, transforme essa inovação e esse espírito em atitudes com cuidado, com propósito, e assim faremos uma FIP melhor, um país e um mundo melhor. Meu muito obrigado a todos e confio em todos para que a gente juntos possa construir os próximos capítulos dessa história. Muito obrigado. Obrigado.